Muito bem, meus queridos alunos, boa tarde. Hoje estamos gravando mais uma aula no meu canal, o canal do professor Bonifácio, e continuando um assunto que eu deixei gravado e já postei sobre figura de linguagem. Estão lembrados? Estão lembrados do último trabalho nosso que eu postei sobre figura de linguagem? Muito bem, como você já me conhece, eu sou o pastor Bonifácio, tenho esse canal no YouTube já há um bom tempo e quero convidá-lo para fazer sua inscrição no meu canal e participar desse trabalho de aprendizado da língua portuguesa, tá bom? Eu conto com a sua participação, com o seu apoio, com a sua inscrição no meu canal. Quero aproveitar para mandar um abraço para meus alunos do 7º ano A, 7º ano B, 7º ano C e o 11º termo A, o EJA noturno da Escola João Feliciano. Também um abraço a todos os professores, todos os funcionários da escola, corpo docente do João Feliciano. E hoje nós vamos continuar o estudo sobre figura de linguagem. Já falamos sobre metáfora. Agora vamos trabalhar um pouco sobre metonímia. Você já ouviu falar sobre essa figura de linguagem? Metonímia? Metonímia é uma das figuras de linguagem do nosso estudo. Então vamos a essa aula. Convido você para participar comigo. Se você não entender tanto, você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser, porque ele vai ficar gravado aqui no meu canal, Professor Bonifácio. Tá bom? Metonímia consiste na transferência de um termo para o âmbito de um significado que não é o seu naturalmente, processado por uma relação cuja lógica se dá não na semelhança, mas na contiguidade das ideias, ok? São ideias contíguas, quer dizer, uma junta com a outra, diferentemente da metáfora. Metonímia já é uma figura de linguagem diferente da metáfora. Na metonímia, a associação semântica se realiza pela supressão de termos sintáticos. Temos que pensar nisso. Logo, sua articulação se dá no eixo sintagmático, né? Não segue uma linha igual à metáfora, mas segue uma linha um pouco adiante, né? Ultrapassa um pouco aquilo que é muito simples. Sua atuação ocorre em apenas um domínio de concepção, pois os termos que se relacionam pertencem ao mesmo campo sêmico, de maneira que um substitui o outro. A relação metonímica pode indicar interdependência, pode indicar inclusão, implicação, certo? Etc. Então, a relação da metonímia pode indicar algumas coisas, algumas funções da metonímia, que é interdependência, inclusão, implicação, etc. Vejamos alguns exemplos. A metonímia surge, parece quebrando uma sequência da frase, mas dá um sentido breve e rápido. De repente, do riso fez-se o pranto, do soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto. Tá vendo? A quebra de sequência, né? Daquilo que tinha era riso, agora vira pranto. Outro exemplo de metonímia. Uma velha que trazia a fome nos ombros e nos olhos, e trazia a seca no ventre e no seio. Fábula de João da Tarde, em Cardoso, 1971. Então, o exemplo aqui, uma velha que trazia a fome nos ombros e nos olhos, e trazia a seca no ventre e no seio. Então, é uma coisa que identifica o sujeito, trazendo coisas que parece que ia ter uma sequência e quebra a sequência voltada para algo diferente, algo não naquela lógica que você estava lendo, ok? O terceiro exemplo de metonímia.
Na zona da mata, o canavial novo é um descanso verde que faz bem. Poemas em Andrade, 1966, página 189. Meus amigos, meus alunos, metonímia. Observa-se que as palavras riso e pranto no verso de Vinícius de Moraes vão além de uma simples representação mental que corresponde a cada um desses signos. Ou seja, vai além daquilo que nós compreendemos de forma muito simples, muito primitiva, né? Riso e pranto vão além do seu significado básico. Convertem-se na significação mesma da alegria ou da felicidade, campo semântico de riso, da tristeza ou da situação infeliz, campo semântico de pranto. Trata-se de uma amplificação da área de significação de uma palavra usada em lugar de outra. É bom observar que a metonímia trata-se de uma amplificação da área de significação de uma palavra usada em lugar de outra, tomando por base uma relação de coexistência ou contiguidade. Menciona-se o efeito para evocar a causa. Nos versos de Joaquim Cardoso ocorre o contrário. A fome e a seca significam seus efeitos, seus resultados. A excessiva magreza e a desnutrição que extingue a capacidade de gerar e manter a vida. No exemplo de Mário de Andrade, a cor sobressai, parte pelo todo, né? Isso gera a sensação de descanso. Temos outros exemplos que traz as suas respectivas relações de contiguidade. Outros exemplos e suas respectivas relações. Contiguidade quer dizer contíguo, junto, né, ao mesmo tempo, vizinho daquele termo. Contíguo quer dizer vizinho, próximo, que vão trabalhando paralelamente ou próximo uma da outra. Termos que se aproximam uns dos outros. Metonímia, figura de linguagem. Talvez você não pensou ou não estudou essa área de figura de linguagem, agora você está tendo essa oportunidade. Vamos a alguns exemplos de contiguidade e figura de linguagem? O abstrato pelo concreto. Você vai do abstrato para o concreto. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente para o crime. Tem uma frase de Aldir Blanc, escrevendo o seu conto, né? Ele diz: olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente para o crime. Segundo exemplo, do continente pelo conteúdo, né? A chaleira está fervendo. Então, você tem o continente pelo conteúdo. O continente é aquele que contém o conteúdo, claro, né? Obviamente. A chaleira está fervendo. Outro exemplo, terceiro exemplo de metonímia. O atributo pelo ser. Estão destruindo o verde da cidade. Casou-se com essa morena depois de um longo namoro com uma loura. A mudança, né, de terminologia. É o atributo pelo ser. E temos também o efeito pela causa. Outro exemplo, quarto exemplo, o efeito pela causa. Vivo do meu trabalho e do suor do meu rosto. Vivo do meu trabalho e do suor do meu rosto. É o efeito pela causa. O autor pela obra adquiriu outro Portinari em um leilão em Nova York. Quer dizer, adquiriu outro Portinari, não é que adquiriu a pessoa, o autor, mas uma obra dele. Então você fala o autor pela obra, quer dizer, fala que adquire uma obra citando o nome do autor.
É igual também outro exemplo que podemos dar, a marca pelo produto, né? A marca pelo produto. Depois de algumas Antárticas, Andrezinho decidiu não dirigir seu velho Fusca. A marca pelo produto, né? A marca leva a crer que o produto era cerveja. Leva à compreensão que era cerveja. Isso é o uso de metonímia. Depois de algumas Antárticas, Andrezinho decidiu não dirigir seu velho Fusca. Ok? Exemplo de metonímia. O lugar pelo produto típico do local. O lugar pelo produto típico do local. Deixou-se fotografar com um vistoso Panamá na cabeça. Né? O lugar pelo produto típico do local. Deixou-se fotografar com um vistoso Panamá na cabeça. Em vez de falar chapéu, fala a marca do chapéu. O singular pelo plural. O baiano é amistoso e hospitaleiro. O singular pelo plural. O baiano é amistoso e hospitaleiro, falando daqueles habitantes do estado da Bahia. Então, são vários usos, né, da metonímia. São vários, não são apenas um, mas são vários. É o abstrato pelo concreto, é o uso do continente pelo conteúdo, o uso do atributo pelo ser, é o efeito pela causa, é o autor pela obra, é a marca pelo produto, o lugar pelo produto típico do local, o singular pelo plural. Certo? E há uma observação dentro da metonímia que é importante nós lembrarmos. Há uma observação também sobre essa figura de linguagem. Denomina-se, por exemplo, sinédoque, a variedade de metonímia que consiste em designar a totalidade de algo por meio de alguma palavra que nomeia um de seus componentes ou uma de suas partes. Observa-se que nomeia-se, denomina-se sinédoque. Sinédoque, a variedade de metonímia que consiste em designar a totalidade de algo por meio de alguma palavra que nomeia um de seus componentes ou uma de suas partes. Exemplo: procurava um cantinho onde pudesse passar a noite. Certo? Isso é sinédoque. O bronze repicava na torre da igreja. É você usar o designar, né, a totalidade de algo por meio de uma palavra que identifica aquele todo, identifica aquele instrumento, aquele lugar, né, aquela coisa, aquele instrumento que é usado. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Belchior que fala isso. As velas do Mucuri vão sair para pescar. Citação de Belchior. Ou pelo contrário, designar uma das suas partes pela palavra que nomeia o todo. Ou também pode ser o contrário, a questão da sinédoque. Sinédoque também pode ser o contrário disso. Designar uma de suas partes pela palavra que nomeia o todo. Exemplo: o Brasil vai às urnas para escolher seu novo presidente. Designar uma de suas partes pela palavra que nomeia o todo. O Brasil vai às urnas escolher seu novo presidente. O colégio conquistou o bicampeonato de futebol. Isso é figura de linguagem, onde é denominada sinédoque. Vejamos a explicação de Brasil e o colégio. Ou o cantinho, né? Ou o uso do cantinho e bronze. Vamos observar?
nos exemplos anteriores, um cantinho é parte de um cômodo, assim como bronze é a matéria de que é feito o sino e vela é parte da embarcação. O Brasil designa os eleitores brasileiros, assim como o colégio refere-se à equipe de futebol formada por seus alunos. Então, cada parte representa um todo. Nos exemplos anteriores, um cantinho é parte de um cômodo, assim como bronze é a matéria de que é feito o sino e vela é parte da embarcação. O Brasil designa os eleitores brasileiros, assim como o colégio refere-se à equipe de futebol formada por seus alunos. Ok? Figura de linguagem, metonímia. É a aula de hoje. Falamos sobre a figura de linguagem, metonímia, que consiste na transferência de um termo para o âmbito de um significado que não é o seu primitivo, processado por uma relação cuja lógica se dá não na sua semelhança, mas na contiguidade das ideias. As ideias seguem vizinhas uma das outras, próximas uma das outras, né? Contiguidade, quer dizer, da igualdade contínua, vizinha, próxima. É diferente da metáfora. Na metonímia, a associação semântica se realiza pela supressão de termos sintáticos, suprime termos sintáticos. Logo, sua articulação se dá no eixo sintagmático, não na sintática, mas no sintagmático, quer dizer, na organização, né? Na organização e na aproximação das palavras. Sua atuação ocorre em apenas um domínio conceptual. Conceptual. É o conceito, né, atual daquela palavra, dentro daquele escopo, daquele conceito, daquele contexto já pré-conhecido ou com facilidade de conhecimento, certo? Pois os termos que se relacionam pertencem ao mesmo campo sêmico, de maneira que um substitui o outro. A relação metonímica pode indicar interdependência, inclusão e implicação desses termos. Lembrem-se disso. A relação metonímica pode indicar interdependência, inclusão e implicação, como ocorre nos exemplos que nós falamos. De repente, do riso fez-se o pranto, do soneto de separação de Vinícius de Moraes. Ok? Muito bom. Para você compreender essa aula, é preferível que você visualize umas 2 vezes ou 3 vezes para melhor assimilação desse conteúdo, dessa figura de linguagem. Tá bom? Vou me despedindo aqui. Sou o professor Bonifácio. Faça sua inscrição no meu canal, participe do meu trabalho. Eu agradeço a sua colaboração e minha gratidão por todos que já são inscritos no meu canal. E fica aqui meu convite para você participar. Até a próxima aula. Vamos continuar com esse estudo de figuras de linguagens, tá bom? Na próxima aula teremos mais uma figura de linguagem. Aguardem. Deus abençoe você. Sucesso nos seus estudos e progresso na sua caminhada profissional, intelectual e também espiritual. Tchau, tchau.